Cartoleiros e cartoleiras, vídeo de dicas imperdível com o segundo colocado da Liga Gazeta do Cartola, que vai dar dicas e escalar o time mitos da Gazeta. Eu também vou falar sobre o campeonato de times e sobre a valorização nesta quarta rodada. Bom, antes de mais nada, eu quero mostrar a foto do cartoleiro Charles Santana, do time Urso Prato, que foi o vencedor da Champions League do ano passado e que ganhou a camiseta da Gazeta do Cartola. E também a foto do Emerson Bignardi. Ele é cartoleiro do time Bignardi, foi ganhador da Copa do Brasil da Gazeta, que foi até hoje o maior campeonato já feito fora do Cartola, com mais de 2.200 times. Bom, sobre o campeonato de times da Gazeta do Cartola, eu vou fazer um vídeo falando somente sobre o campeonato e tirando todas as dúvidas mesmo. Mas o que todo mundo quer saber é se eu vou disponibilizar uma lista de times que se inscreveram tudo certinho, tanto de novas inscrições como de renovações. E eu vou divulgar isso no vídeo que eu vou fazer e também depois vou deixar disponível no site. Nem que a gente tenha que prolongar as inscrições ou começar em outra rodada. O problema é que muita gente, mas muita gente mesmo, está se inscrevendo errado. Muita gente está confundindo renovação com inscrição, está errando o link do time e não estão lembrando nem o nome do time no ano passado quando vai renovar a inscrição. E também estão mandando muitas inscrições repetidas. Tem gente que está preenchendo a inscrição 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Isso está dificultando muito mesmo. Então está complicado de eu organizar todas essas informações e soltar no site ou publicar em vídeo. Mas no sábado eu vou publicar um vídeo e divulgar a lista também. Aí quem tiver se inscrito errado vai ter que preencher de novo o formulário. Eu vou dar um tempinho extra para essa galera, ok? Enfim, agora vamos falar de valorização. Gente, valorização na quarta rodada. Esqueçam todas as coisas que a gente falou até aqui sobre valorização. Esquece como é que foi na primeira rodada, esquece como é que foi na segunda e esquece como é que foi na terceira, porque da quarta rodada em diante, agora o sistema é outro. Jogador que fizer mais pontos do que na rodada anterior vai valorizar. Por exemplo, jogador que na terceira rodada fez 20 pontos, se agora fizer 21, valoriza. Jogador que fez menos 5 pontos, se fizer menos 4, valoriza. E, ao contrário, jogador que fizer menos pontos do que na rodada anterior, vai desvalorizar. Se o cara fez 20 pontos e agora fizer 19, é menos, vai desvalorizar. Se o cara fez menos 3 pontos e agora fizer menos 4, vai desvalorizar, ok? Espero que dessa forma simples todo mundo tenha entendido como é que vai funcionar o sistema de valorização nesta rodada. Bom, agora a gente vai às dicas da rodada. Porém, eu tive que pedir uma ajuda aqui para o cara que é segundo colocado da Liga Gazeta do Cartola. E o meu time Mitos da Gazeta foi bem na primeira rodada, foi bem na segunda rodada. Na terceira rodada eu mudei meu meio de campo com alguns jogadores que vocês me indicaram e o time não foi bem não, mas agora a gente vai recuperar, porque eu vou apresentar para vocês o Jefferson Cardoso, o nome dele, que vai ajudar a gente no vídeo de dicas dessa rodada. Jefferson, primeiramente, obrigado por aceitar o convite de fazer o primeiro vídeo do ano com o entrevistado na Gazeta do Cartola. Então, obrigado por aceitar o convite, parabéns pela colocação e pela pontuação do teu time. E conta aí pra gente aonde você mora, o que você faz da vida, qual o nome do teu time no Cartola. Fala galera, e aí Michel, obrigado pelo espaço. Vamos imitar agora o time da Gazeta. Eu sou de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul. Tenho 23 anos. Sou estudante de Educação Física. Como dá para ver, sou torcedor do Grêmio. Mas vamos deixar o clubismo de lado, já falando. E vamos com tudo para bombar o time da Gazeta do Cartola. E qual que é o nome do teu time no Cartola? Meu time é Personal Privé. E por que tem esse nome?
É uma música de uma banda que eu gosto. Bacana. Agora, antes da gente partir para analisar os confrontos e para dar as dicas da rodada, me conta uma coisa. Qual foi o segredo que você usou nessas 3 rodadas que se passaram para que o teu time alcançasse essa colocação, segundo lugar na Liga Gazeta do Cartola? Olha, não sei se vamos ajudar a galera, então eu sempre escalo 3 zagueiros e 2 laterais na formação 5-3-2, que aí tem mais possibilidade de sair com SG e de fato pontuar mais, né? Porque nem sempre botando atacante é sinal de pontos. Com 3 zagueiros a gente já sai com 5. Então a tua tática está sendo pegar jogadores que provavelmente possam te dar pontos de SG, ou seja, times que não levam gol, cada jogador da defesa ganha 5 pontos, então você tem conseguido garantir isso. Por exemplo, nessa rodada que passou, quais foram os times que você apostou na zaga? Inter, Corinthians? Botei no Corinthians, botei o Wilson me ralou, mas botei o Paulão do Inter também, que foi meia boca, mas deu certo. Mas quem salvou mesmo foi o Luan do Grêmio. Então, mas olha só, Jefferson, você está dizendo que só está escalando 2 atacantes. Aí você é gremista, falou que não é para ter clubismo. Aí a gente tinha um monte de atacante que jogava em casa com possibilidade de marcar gol. Tinha atacante do Corinthians, tinha atacante do Inter, tinha o Grafite, tinha aí um monte de jogadores. Você optou por usar só 2 e um deles foi o Luan? Por exemplo, o Luan é um cara que sofre muita falta. Mesmo ele jogando mal, ele vai pontuar, porque ele sofre muita falta. Não é porque é do meu clube, lógico, mas ele sofre muita falta. Mesmo jogando, fazendo droga nenhuma no jogo, ele vai lá e sofre a falta, rouba a bola, às vezes chuta mal, mas pontua igual. Essa é a estratégia de estar sempre o Luan no time. Eu nunca tiro ele. Eu não tenho muito o que palpitar se você é o segundo colocado da Liga Gazeta, mas eu não abro mão de ir com 3 atacantes porque acho que a possibilidade do cara fazer gol é muito maior do que um time não tomar e você segurar o SG. Mas cada rodada é uma rodada, vou torcer para que você continue imitando, aí a gente vai voltando a se falar, você vai dando mais dicas, enfim. Vamos agora, então, analisar os confrontos e depois eu volto para saber mais sobre sua tática, conversar um pouquinho mais com você a respeito dessas dicas aí do Cartola. Você vai ter que escalar o time mitos da Gazeta, então eu vou vender aqui todo o time mitos da Gazeta que foi da rodada passada, vou abrir aqui a tabela de jogos e agora a gente vai começar a analisar aqui alguns confrontos. Teremos alguns clássicos: Fluminense e Botafogo, São Paulo e Palmeiras. E aí, desses jogos aqui, você acha que o pessoal deve tacar jogador desses times ou deve optar por jogos, entre aspas, que aparentam ter um favorito? Como, por exemplo, na minha opinião, o Cruzeiro contra o América Mineiro, apesar que no Campeonato Mineiro o América, né, despachou o Cruzeiro. Mas teria também aqui, por exemplo, o Atlético Paranaense contra Figueirense, ou até mesmo o Grêmio contra o Coritiba. Eu acho muito bom fugir de clássico, principalmente do São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras tem Inter, né, clássico. Não sei se vai se repetir, lógico, mas é um confronto bem difícil de colocar um ou outro. Lógico, se tu confia em algum jogador, tu coloca. Mas bom para apostar mesmo, é o jogo do Atlético do Paraná contra o Figueirense, é isso, né? Aham. E do Cruzeiro com o América Mineiro também é muito bom. Mas dá para fazer umas apostas por fora, como um lateral do Santos, por aí vai. Certo. Você é gremista, deve entender bem do teu time. Grêmio e Coritiba. Quantos jogadores você acha que é o limite para a gente colocar do Grêmio? Por exemplo, um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e um atacante, 4 já é muito ou é pouco? Dá para colocar 5, 6? Ou o Coritiba também não é fraco não? Tem que ter cautela em colocar jogadores do Grêmio? Tem que ter muita cautela porque no ano passado acho que a gente não ganhou nenhum jogo do Curitiba e eles sempre fazem um jogo duro aqui. Então, no máximo, 3 jogadores e olhe lá. E eu não coloquei goleiro não do Grêmio. Apesar de estar 270 minutos sem tomar gol,
um jogo perigoso. Beleza, então agora a gente vai ver posição por posição. Bom, vamos começar pelos goleiros. Eu vou começar falando dos goleiros e depois vou deixar que você complemente. Na rodada passada, todo mundo sabe que eu sou São Paulino e eu tinha indicado o Wilson do Coritiba. Alguns até falaram, Michel, Wilson. Eu falei, naquela rodada valia a pena. E o cara realmente pontuou bem pra caramba. Nessa rodada, eu indicaria o Marcelo Groi, apesar que nosso cartoleiro Mito disse que não é muito assim de confiar no goleiro do Grêmio não, mas eu indicaria sim o Marcelo Groi. É um jogador que tá barato, tá com uma boa média, enfim. E também o Everton do Atlético Paranaense. O ano passado, várias rodadas ele imitou e ele tá bem baratinho. Você pode até valorizar com ele e economizar algumas cartoletas para depois gastar no meio de campo e no ataque. Olha, eu indico o goleiro Fábio do Cruzeiro, uma aposta de segurança. Acho que o time do América já ganhou do Cruzeiro, mas acho que deve sair com o SG o Cruzeiro. E o Fábio sempre tem atuações boas. Como tu falou, eu não falei que eu não confio no Marcelo Groi, é que o Curitiba sempre complica o jogo para o Grêmio, entendeu? Mas tem 12 cartoletas, vamos ver. O Vitor também do Atlético Mineiro, eu acho que o Galo se recupera nessa rodada. Porém, o goleiro da Gazeta, acredito que vamos optar pela segurança. Cruzeiro, Fábio. Certo, Fábio no gol do time Mitos da Gazeta. Ele indicou então os dois mineiros, hein? Quem gosta de emoção, goleiro que vai jogar fora de casa, o Vitor. Bom, zagueiros agora. Vou deixar você começar falando dos zagueiros. Manda bala. Pedro Jeromel é uma boa? É uma ótima, mas as cartoletas, quanto ele está custando? 21 cartoletas. Depende. Mas ele na última rodada eu não entendi muito a pontuação dele, porque ele teve um monte de lance para pontuar, mas é uma ótima, o Pedro Jeromel, sim. Como zagueiro do Cruzeiro, Bruno Viana, eu não sei, não assisti no jogo, não posso falar com propriedade dele. Mas tem o Bruno Rodrigo também, um zagueiro que eu gosto. O Cruzeiro, acho uma boa, mas como já botamos o goleiro, vamos ir com cautela nessa zaga. Então eu indicaria o Kleberson do Atlético Paranaense, que foi com o Figueirense em casa e tem que ganhar, não tem jeito, Atlético do Paraná. O outro, vamos para o Fluminense. O Henrique do Fluminense. Eu acho que o Fluminense não leva gol do Botafogo. Já deixa brecha pro gol também, né? No sentido do Diego Cavalieri. Um ótimo goleiro. Então o Jefferson indicou aqui pro time Mitos da Gazeta o Henrique e o Kleberson e até disse que pro gol uma boa opção poderia ser o Diego Cavalieri. Para quem tiver cartoletas, eu indicaria o Pedro Jeromel do Grêmio. Queria fugir um pouco do clássico entre São Paulo e Palmeiras, porém tem um jogador baratinho aqui na zaga do São Paulo, 5,54, em pouco tempo aí virou ídolo da torcida, dá para apostar no Maicon. Indicaria sim o Kleberson do Atlético Paranaense, 1,39 cartoletas, hein? Tá pechincha ele, vamos torcer para fazer uma pontuação boa, lembrando que a média dele até agora é horrível a média dele até agora. Seria então até uma aposta, ok? E o Bruno Rodrigo do Cruzeiro, esse jogador é muito engraçado. Quando o Cruzeiro foi campeão em 2013, esse cara era mito. Aí depois, 2014, o Cruzeiro foi campeão. Ele quase não jogou. 2015 não pontuou nada. Mas agora tá aqui o Bruno Rodrigo para quem quiser dar uma chance para ele também. Na minha opinião, tem tudo para voltar a ser um grande jogador. E agora vamos partir para as laterais. Nas laterais, agora eu vou começar falando, Jefferson, segura as pontas aí. Bom, quem não está indo com muitos jogadores do Grêmio na defesa para não correr o risco de sofrer um gol e já perder um monte de SG, aí poderia ir ou de Marcelo Hermes ou de Edilson. Um custa 9,85, outro custa 6,50, vieram de uma pontuação muito bacana. Tem também o Vitor Ferraz, lateral do Santos, um pouquinho mais caro, 15 cartoletas, nesse começo de cartola tá todo mundo ainda com pouco dinheirinho. E se você também não tiver escalado já muitos jogadores do Atlético Paranaense,
Tem dois aqui que são jogadores medianos. No ano passado, eles alternaram boas pontuações com pontuações ruins. Vai muito do dia, vai muito da sorte. Um deles é o Sid Clay e o outro o Eduardo. Concordo com quase todos. O Edilson do Grêmio é uma ótima. Eu vou deixar um detalhe para os cartoleiros. Ele faz muita falta. Ele jogar com a pilhado, com raça, ele faz muita falta, mas muita falta mesmo. Mas compensa com roubada de bola, com algum chute. É uma aposta. E o Sid Clay do Atlético do Paraná é uma ótima mesmo. Não se encontrou ainda, mas é uma boa aposta. Tem também o Lucas do Cruzeiro, que está com uma média horrível. Mas é um cara que eu sempre gostei do futebol dele. Mas eu colocar no time da Gazeta o Edilson do Grêmio, já que não colocamos nenhum ainda. Então pro time Mitos da Gazeta vai o Edilson e quem mais? Sid Clay. Sid Clay no time Mitos da Gazeta, o Edilson. E bem que ele falou, hein, que o Edilson faz muita falta e também muita roubada de bola. 7 roubadas de bola, 6 faltas cometidas. É isso aí. Cada 2 tentativas dele, uma é falta. Bom, vamos partir agora pro meio de campo. No meio de campo, eu acompanho alguns jogos do Grêmio. E assim, ano passado, você não imagina quantas vezes que eu botei o Juliano no time e esse cara nunca me dava pontos. E aí, o que acontece com o Juliano? Como é que vai ser ele esse ano no Cartola? Ele tá com uma média alta, vem de uma excelente pontuação, lógico, porque o Grêmio ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. Mas e aí, hein? Tá sendo sorte? Esse ano vai ser o ano dele? Ou não? Realmente, já já ele entra pra lista negra? Ele tem jogado muito bem mesmo. Digo que ele é um motorzinho do time. Tá me surpreendendo na pontuação. Eu também escalei muito ele ano passado, quebrei a cara. Eu não escalei ainda ele. Vou escalar no próximo. Nesse jogo eu vou escalar no meu pessoal. Mas ele é irregular. Às vezes ele vai muito bem, às vezes vai muito mal. Então varia da aposta mesmo da pessoa. Juliano vai estar no time Mitos da Gazeta? Vamos escalar os outros e vamos ver aqui. Vamos começar pelo mais seguro. Seria o Gustavo Scarpa, do Fluminense. Certo, tava na minha listinha aqui também o Gustavo Scarpa. E qual mais? Eu acredito, eu quero a tua opinião também agora. O Nicão. O que tu acha do Nicão? Boa pergunta que você fez. Eu vou me basear pelo ano passado. Ano passado, várias rodadas que o Atlético Paranaense ia jogar em casa e era tido como favorito, a gente logo indicava ou ouvia os cartoleiros pedirem aí pelo Marcos Guilherme e pelo Nicão. E às vezes o Marcos Guilherme fazia um gol, às vezes o Nicão fazia um gol. Eu tinha pegado raiva do Nicão ano passado. Muitas vezes a gente colocava ele pensando que por ele ser batedor de pênalti, ele ia marcar o gol, etc. E nossa, se bobear, não deve ter feito quase nada de alegria aí para os cartoleiros. Nessa rodada, eu tinha destacado 6 meio-campistas e um deles era o Nicão. Só que é o seguinte, galera. Eu acho que só deve ir com o Nicão quem conhece ele, já passou aí o ano passado inteiro, sabe que é um jogador que pode dar raiva sim. Se você está começando o Cartola agora, eu acho que você não deveria escalar o Nicão, porque depois você vai me xingar, entendeu? Então assim, tem gente que ainda gosta do Nicão e sabe dos riscos que ele causa. Se você é novo no Cartola, eu tenho outros para indicar. Você vai com o Nicão no time Mitos da Gazeta? Não vamos então. Eu também não conheço ele muito bem. Me basei pelo ano passado. Mas vamos deixar fora então. Temos melhores opções. Como o Elber do Cruzeiro. O que tu acha do Elber? Elber sim, é o meu preferido para a rodada e na minha opinião vai ser unanimidade da rodada. Para mim vai ser o Elber no meio de campo. Vamos com ele. Vamos colocar o Elber sim. Elber é uma boa. Bom, aqui no meio campo então a gente já tá com o Elber, já tá com o Scarpa, tá faltando um. Quem não for com o Elber, quiser apostar na Rascaeta, pode ser também. O Juliano é uma incógnita. Tá faltando um. Quem que você quer pôr? Vamos pôr o Ganso? Pô, ainda não pus o Ganso nenhuma vez esse ano. Vamos pôr o Ganso, Jefferson? Eu gosto do Ganso. Não, vamos colocar o Juliano. É uma incógnita, mas tem que ir melhor, não é?
Não, eu prefiro o Ganso, rapaz. Vamos pôr o Ganso, vai? Me diz um jogo no Brasileiro que o Ganso foi bem. Vários! Pô, o Ganso é mito. O Ganso é um dos melhores jogadores na atualidade no mundo. Vamos pôr o Ganso aí, vai. Quantos gols fez o Ganso? Esse ano na Libertadores, o cara é o maestro do time na Libertadores. Mas o Cartola é do Brasileiro, não é da Libertadores. Mas esse jogo é dele. Posso pôr o Ganso? Não, não, vamos com o Juliano. Ah, esse gremista é muito chato, é clubista. Não deixou eu colocar o Ganso. Só por isso, então, agora vou torcer contra o time Mitos da Gazeta. Brincadeira, gente. Vou torcer a favor do time Mitos da Gazeta. Você vê que aqui a gente não tenta influenciar ninguém. Cada um escala o que quer. Mas que o Ganso vai fazer mais ponto que o Juliano vai, viu, ô Jefferson? Vamos partir pro ataque agora, então. Bom, galera, brincadeiras à parte, nem vou perguntar pra ele se o Luan vai estar no time, porque ele já falou que todas as rodadas vai colocar o Luan, então, Luan já coloquei. Fala os outros dois aí, Jefferson. Agora me dá tua dica pro ataque. Vamos lá, então. Bom, tem um outro jogador que eu não gosto muito dele, nem acredito que eu vou indicar esse cara pro Cartola. Mas enfim, quem não se lembra que no ano passado André Lima do Avaí tirava SG de todo mundo? E melhor que o Nicão no meio-campo? André Lima no ataque pra mim é uma opção válida. Tem também aqui, ó, a gente só falou jogador do São Paulo, não falou jogador do Palmeiras, mas tem um cara que quando entra em clássico, o cara é marrento demais, hein? Cara apronta. Dudu do Palmeiras, custando 11,89 cartoletas. E pra quem tá botando muita fé no Cruzeiro depois de ter tomado do Santa Cruz, tem o William Bigode. O William Bigode aí passou por uma longa seca de gols, aí marcou umzinho depois tal. Agora tá custando 13,33 cartoletas, vai jogar contra o América, acaba sendo aí uma boa opção. Essas são as minhas principais dicas pro ataque nessa rodada. Pior que eu também colocaria o André Lima, mas não sei. Ele é um cara muito parado, tem que chegar a bola, tem que ter sorte. A gente tem que estar com muita sorte. Mas quantas cartoletas a gente tem ainda aí? Ó, eu coloquei o André Lima, coloquei o Luan, ainda tem 31 cartoletas e falta só um atacante e o técnico. Vamos de Fred? Fred gosta de um clássico. Fred do Fluminense, tá certinho. Agora me diz uma coisa, o pessoal vai perguntar, Michel, e o grafite? Eu ia escalar na primeira rodada, o grafite não escalei. Aí na segunda eu falei, não, esse cara não vai imitar de novo. Aí eu não escalei na terceira, lógico que ele não vai imitar de novo. E ele imitou. Agora eu não me atrevo a falar que ele não vai imitar, mas eu acho perigoso também. E tem um jogo difícil contra a Chapecoense. E eu acredito que a Chapecoense ganha de Santa Cruz. Lembrando que é o seguinte, galera. Eu acho que o jogo entre Chapecoense e Santa Cruz pode ter muitos gols. E aí, eu só não indicaria a defesa desses dois times, ok? Agora, quer fazer uma aposta no grafite ou no Keno, pelo lado do Santa Cruz? Ou quer fazer uma aposta no atacante da Chapecoense, Bruno Rangel? Faz a aposta, beleza, não tem erro não. Para terminar, a gente vai para os técnicos e eu quero ver se o Jefferson, além de ser gente boa demais, é clubista e vai escalar o Roger. Ah não, ó, não sobrou cartoleta para escalar o Roger. No time dele acho que ele vai com o Roger, hein? Mas você indica o Roger pra galera, né? Indico. Acredito que o Grêmio vai ganhar, mas vai ser um jogo bem complicado, bem duro mesmo. Certo. Bom, pro time Mitos da Gazeta, qual que vai? Eu iria indicar ou o Roger ou o Paulo Autuori do Atlético Paranaense. Roger a gente não tem cartoletas, Paulo Autuori tem. Ou quer colocar algum outro? Eu também colocaria Paulo Autuori ou Paulo Bento. Não sei. Quem tu acha que o Atlético Paranaense, eu acho que tem um jogo mais tranquilo, né? Ah, eu acredito que sim. O Cruzeiro ainda tá se adaptando aí ao novo técnico. O mais seguro acho que seria o Paulo Autuori. Eu de Paulo Autuori, pra não dizer que eu discordo de tudo. Você discordou do principal, que foi o Paulo Henrique Ganso, time escalado. Vamos mostrar aqui como é que ficou o time, certo? E aí a gente vê se tá tudo ok. Olha lá, Fábio no gol. Nas laterais, Sid Clay e Edilson. Na zaga, Henrique Kleberson. No meio campo, Juliano, Gustavo Scarpa e Elber. E no ataque, Luan, Fred e André Lima.
O técnico Paulo Autuori, o time custou 127 cartoletas e o Jefferson disse que o time particular dele vai ser um pouco diferente, ele tem mais cartoletas, ele pode arriscar um pouco mais, tá, galera? Outra coisa, esse time aqui é uma base, muda 2, 3 jogadores que você não concorda, certo? Assim a gente tenta influenciar menos, só abrir o olho para alguma coisa, alguma dúvida que vocês tenham, mas evitem colocar o time igual. A Gazeta do Cartola não é mito, o Jefferson é mito, mas aqui é mais uma brincadeira, uma interação, ok? Jefferson, antes da gente finalizar, vou perguntar para você se você já está no campeonato de times da Gazeta do Cartola, o que você acha do campeonato? Tô sim, acabei me inscrevendo ontem, achei muito legal, mas vou começar na quinta divisão, cara. Pô, quinta divisão é pra matar, né? Vamos ver. Se tua pontuação for boa na seletiva, quem sabe você acaba não pegando aí alguma vaga na quarta divisão. Bom, vou me despedir de você, mas antes deixo o espaço aberto para você mandar um abraço aí para quem você quiser. Bueno, quero agradecer o espaço aqui e dizer que eu sou fã do Marcelo Groi e não escalei ele, quer dizer, como não teve clubismo aí, eu quero mandar um abraço, te parabenizar pelo trabalho e vamos imitar, vamos com tudo. É isso aí, cara otimista, vamos mitar. Show de bola, brigadão, até a próxima e eu também já me despeço aqui, logo tem vídeo falando sobre o campeonato. Lembrando que tanto eu como o Jefferson estamos nos baseando neste momento pelos jogadores que estão marcados como prováveis. Antes da bola começar a rolar, antes do mercado fechar, entre aí no Cartola e veja se os seus jogadores também estão marcados como prováveis, ok? Um abraço, saudações cartoleiras, fui!